Seja bem-vindo ao Estúdio Feicom Pedreiro Top Brasil, direto da maior feira da construção civil da América Latina. Esse é o podcast onde informação, inovação e inspiração se encontram, porque show na obra é com a gente. Olá, este é mais um episódio do podcast especial, direto do Estúdio Feicom Pedreiro Top Brasil 2025, sempre com temas super importantes sobre a área da construção civil. E neste episódio vamos falar sobre como a boa gestão pode impactar no prazo e no custo das grandes obras. E a gente dá as boas-vindas aqui ao nosso convidado. Muita alegria, a gente recebe aqui o engenheiro Rony Bastos, especialista em gestão de grandes obras. Bem-vindo, Rony. Obrigado, Walter. Quero agradecer o convite que foi feito para eu estar aqui participando, desse podcast, um tema muito importante, e eu creio que vai somar muito para você que está assistindo esse podcast agora, tá bom? Meu nome, como ele já falou, sou engenheiro Rony Bastos, tá? E atuo na área de projetos e também de execução de obras de grande porte. Rony, assunto importante aqui, boa gestão para tudo é importante, ainda mais em grandes obras, né? E eu queria que você começasse falando para a gente aqui qual a importância de um planejamento detalhado, e de um controle rigoroso do cronograma e, obviamente, também do orçamento para o sucesso de uma grande obra. Sim, é muito importante esse tema e interessante, porque quando a gente está falando de construção, a gente fala muito sobre prazo, certo? E também sobre valores, prazo e valores. Então, assim, a questão de prazos, por exemplo, eu tenho clientes que às vezes me procuram e perguntam se eu consigo atender o prazo que ele quer. Então, ele pergunta assim, olha, eu não quero saber do valor, eu quero saber do prazo, quero saber se tu atende o prazo. Então, às vezes, tem grandes clientes que ele está com o orçamento para aquele empreendimento altíssimo. Então, ele fala, eu não quero saber o prazo, o valor, eu quero saber o prazo. Então, você vai conseguir, quando é que tem que ficar pronto? E aí ele fala a data, tal data. Então, eu vou pegar todos os projetos, a gente vai fazer todo o planejamento da obra, e a gente vai ver se consegue atender o prazo. Aí, depois que a gente vai para a questão do orçamento. Interessante que a gente vê isso em algumas situações acontecer. Lógico que o orçamento não pode fugir da margem que ele tem. Sim. Às vezes ele pede um desconto, a gente dá um desconto, mas às vezes ele está com foco mais no prazo que o preço que você fala, ele nem pede desconto. Ele não vai me atender, pronto. Então, assim, é muito importante a gente estar falando sobre esses dois itens, prazo e o orçamento, para a questão do planejamento da obra. Porque o planejamento da obra nada mais é porque a gente conseguir fazer ela dentro do prazo e não fugir do orçamento inicial que foi fechado lá no início, do contrato. E o que a gente pode citar, Rony, como ferramenta ou técnica assim, mais importante ou mais eficazes, que possam ser utilizadas aí para a gente conseguir cumprir esse planejamento e todo esse controle da gestão da obra? Isso. Hoje nós temos ferramentas, como o MS Project, o Primavera. Temos também outros tipos de ferramenta, a gente utiliza dashboards e também a gente tem tecnologias de acompanhamento e planejamento de obra, como o Cienge, e tem outros que agora a gente consegue acompanhar pelo celular, com aplicativos, mão na obra, vários outros aplicativos que a gente consegue estar dando uma sequência. Porque muitas das vezes o planejamento de uma obra ele é bem feito. Vem uma pessoa mais top do Brasil, a empresa mais top de planejamento, o melhor planejador do Brasil, vai e faz o planejamento da obra, fica 100%. Mas não vale, não, assim, a gente pode dizer que nada vale se aquele planejamento não for realmente colocado em prática na obra e se não for atualizado. Porque a gente sabe lá que tem o início, fim,
todos aqueles planejamentos e a gente sabe que ele tem que ser atualizado. Todo dia tem que atualizar o planejamento. A tarefa que era para ter sido feita hoje até o final do dia, então a gente vai lá na planilha, atualiza, imprime, cola na obra e a gente vai estar acompanhando. E o que eu assim, percebi em várias obras é que o planejamento inicial muito bom, mas a execução dele durante a obra eles deixavam de mão, não faziam. Começava a fazer e ali era que nem aquele ditado popular, que nem cavalo do Paraguai. Só tem a largada. Começa e depois não continua. Então, isso eu percebi muito. Em muitas obras que eu participei, eu percebi. Né? Então, assim, isso é fundamental a gente ter essas ferramentas e usá-las da forma correta. Acho que é o grande problema de qualquer sistema de gestão que é colocado em prática, né? Porque os sistemas estão aí para auxiliar, né? E eles precisam, obviamente, ser alimentados com a informação correta e serem a informação ser compartilhada e também monitorada constantemente, porque senão ele vai estar lá, mais um sistema que está lá sendo implementado, com certeza a empresa, o profissional comprou aquilo, aquela licença tal, e não vai estar utilizando da maneira correta. Então, realmente, ele tem que incorporar aquilo ali no dia a dia dele para que seja eficiente, né, Rony? Com certeza. E a equipe tem que comprar a ideia. Eu já vi muitas pessoas, né, quando a gente tá para implantar esse sistema na empresa, eu quero dizer que assim, não foi só casos de sucesso, né, nessa minha trajetória, teve muitas empresas que eu cheguei para implantar, compramos softwares, a empresa gastou fortuna com treinamento, pagou treinamentos caríssimos, né? A gente sabe aí, pessoal que compra os softwares, às vezes o treinamento é mais caro do que o software. Uhum. Então, pagou para vários funcionários e não colocaram em prática. Eu saí triste daquela situação porque a equipe da empresa não queria trabalhar dessa forma. Uhum. Então, muitas empresas, não, eu prefiro fazer meu planejamento nada contra, no Excel, nada contra. Não, teve empresas que falavam, não, eu faço aqui numa cadernetazinha, no rabisco, porque no rabiscozinho aqui eu não me confundo. Então, assim, a equipe, ela tem que comprar a ideia. Se a equipe comprar a ideia, aí todo o planejamento vai funcionar. E tem muita gente que, assim, muitas pessoas, eu digo que são contra novas tecnologias. A gente chega numa empresa para implantar, uma empresa às vezes de 30 anos, trabalham, tem lucros bons, a gente chega, ó, nós queremos melhorar aqui, nós vamos implantar esse sistema, eu chego lá, de repente, com a prestação de serviço, a empresa terceirizou comigo a parte da gestão de obras, e os funcionários já são, às vezes, são o primeiro que diz, já entorta a boca e diz, não, isso aí não vai funcionar, não sei o que e tal. Então, assim, tem que haver aceitação. Então, eu tenho eu era vendedor da Oi, né? Quando eu tinha lá meus 18, 19 anos, tinha acabado o ensino médio, né? Estava em casa, meu pai dizia assim, eu não quero aqui em casa, homem aqui parado aqui só assistindo televisão na minha custa, não. Vamos procurar trabalhar. E a gente foi, já tinha passado na universidade na época, mas estava só estudando. Meu pai, não, tem que estudar e trabalhar, não vai ficar aqui em casa, não. E a gente saiu pra rua. Fui ser vendedor da Oi e lá teve umas mudanças. E eu me lembro que teve um gerente, né, um diretor lá da telefonia na época, que a gente vendia, ele chegou e disse pra gente assim, houve uma mudança no sistema, o sistema mudou total, ia ser um outro software que a gente ia fazer as vendas, né, do marketing da empresa. Muita gente disse, não, esse sistema ficou muito difícil, eu não quero aprender. Teve gente que pediu para sair porque não queria que o sistema da empresa mudou. Ele disse, gente, vocês têm que aprender uma coisa, que mudanças, ficou comigo gravado, são inovações, a gente tem que aceitar e não fazer resistência. Então isso serviu para minha carreira da engenharia e quando eu chego eu também falo essas questões para pessoas que às vezes estão lá trabalhando há 10 anos numa empresa e eu chego com alguma inovação de tecnologia, eu gosto muito da área de tecnologia, eu já morei fora do Brasil, né? Morei no Japão, e assim, que é um país que é completamente tecnológico, eu gosto muito de tecnologia, morei com minha esposa lá, que ela é descendente de japonês, a gente, né, acaba morando lá um tempo, mais de 2 anos, e assim, tecnologias, elas vieram
para auxiliar. Então tem muita gente, não, eu não vou querer, eu não quero implantar. Hoje, eu iniciei uma obra. Ontem eu iniciei uma obra, né? Uma grande obra lá na nossa cidade ontem. Fiquei 2 meses esperando para iniciar essa Que obra. cidade que você é mesmo? São Luís, Maranhão. Olha que legal. Capital do Maranhão, né? A terra o pessoal diz que é a terra do Sarney. Então, assim, nós iniciamos essa obra ontem. Hoje, o planejamento, nós estamos com um aplicativo que eu implantei lá nessa obra e pelo celular a gente vai acompanhando todo o planejamento da obra. Choveu, quantas pessoas, o que recebeu, tudo. E por incrível que pareça, eu não treinei lá, os outros são treinados, mas quem está fazendo isso não é nem um engenheiro da obra que está fazendo, né? Não é, quem está fazendo isso é o encarregado da obra. É um encarregado, uma pessoa que não tem muito acesso à tecnologia, mas nós treinamos ele aprendeu e está abastecendo o sistema. Está abastecendo já o sistema, porque tem que ter esse abastecimento de quem está lá todo dia na obra. Aquela grande coisa que precisa ser levada em consideração. Os sistemas são bons, as empresas têm, na maioria das vezes, potencial para investir em bons sistemas, mas é o que todo mundo diz, né? Tem que ser algo que vem desde a alta gestão e por toda a empresa. Todo mundo tem que absorver aquela nova ferramenta, aquele novo processo, aquela nova tecnologia, porque senão vai ficar parado e a resistência, muitas vezes, ela acaba sendo tão grande que se você não tiver um envolvimento, porque as pessoas precisam entender o que elas estão fazendo, por que aquilo ali está acontecendo. E tem algumas empresas que realmente têm uma certa dificuldade, né, de conseguir passar isso. Você como consultor e tudo mais tal, você leva a opção, né, aquela ferramenta que você julga que é a mais adequada para aquela empresa, mas você não tem o poder de gestão total na empresa, né? E aí você precisa de outras pessoas. Então acho que fica importante esse recado, né? Porque as pessoas precisam entender que não adianta você contratar um profissional experiente, ele vai trazer soluções, vai trazer oportunidades, mas isso tem que vir em todos os setores, ou seja, todo mundo na empresa tem que comprar essa ideia, porque senão a coisa não funciona, não é isso, Rony? Não funciona. Todas as esferas eles têm que estar participando. Tem muitas vezes, assim, por exemplo, quando eu cheguei que agora a gente está implantando essas tecnologias agora, porque às vezes tu fazer o planejamento na obra e às vezes tu vai para o computador, tem um delay, né? Né? Tu tá na obra e tu vai para o computador. Não, agora na palma da mão a pessoa já consegue alimentar no aplicativo, já insere e vai acompanhando o cronograma e não precisa o engenheiro tá lá. A gente agora está treinando já os times de base, o pessoal que a gente chama de frente da obra, né? Que é a equipe de frente. Quem é a equipe de frente? A equipe de frente é o encarregado de carpintaria. Está vivenciando a obra ali, quem né? Quem está lá na obra, isso. Às vezes o encarregado da equipe, às vezes até a pessoa que substitui o encarregado, que às vezes é o pedreiro, é o armador, é alguma coisa assim. Eu cheguei e disse assim, olha, vocês vão aprender, vão mexer. E eles disseram, não, porque negócio de tecnologia não é comigo e tal. Eu, não. Já vi muitos de vocês jogando aí no celular de vocês, com joguinho, com não sei o quê, fazendo um monte de coisa no celular. Se vocês aprenderem a jogar, vocês vão aprender a mexer no sistema. Mas também. Acho que é isso, é usar a linguagem que fica fácil deles entenderem também, e eles entenderem que vai ajudar no trabalho deles. É muito bacana isso, né? Eu acho que é bacana e gerar essa oportunidade para esses profissionais, né? Agora, uma coisa que é importante também é gerenciar os riscos, né? Porque todo empreendimento, todo planejamento, ele tem os riscos ali. E eu queria saber de você, como é que essa identificação de riscos, esse gerenciamento desses possíveis riscos, eles podem contribuir para evitar estouros de orçamento, que é um problemão também, né? Numa grande obra, obviamente. E quais os riscos que você considera mais comuns em grandes projetos e como fazer para mitigá-los, hein? É interessantíssima essa pergunta e é uma pergunta que assim eu não vou muito agora me prender em teorias, né? Em estudos. Eu vou falar do que eu vivencio, né? Em obras, né? de grande porte. O que eu vivenciei, esses riscos, né? Que aconteceu. Eu vi muito, por exemplo, falha de comunicação. Por exemplo, uma grande obra, né? A gente vai fazer uma grande obra,
não é só uma empresa que faz uma grande obra, são várias empresas. Por exemplo, uma obra, hoje nós estamos aqui no São Paulo Expo, certo? Sim. Isso aqui na época deve ter sido uma obra gigantesca, isso aqui é enorme, esse prédio. Então, assim, não tem uma empresa que consiga fazer esse prédio toda ela só. Vai existir uma empresa de gestão, então vai existir uma empresa que vai fazer a fundação, uma empresa que vai fazer a cobertura metálica, outra empresa que vai entrar só na parte de energia, outra empresa, por exemplo, na parte de combate a incêndio. Vai entrar uma empresa especialista só em combate a incêndio, só instalação de extintores, sprinklers, tubulação, aço galvanizado e tudo mais, cobre, o que for que tiver que fazer. Ela é especialista nisso, ela já fez, por exemplo, os açaí, um exemplo, grandes redes de supermercado, grandes home center. Então ela já é especialista. Então não adianta eu pegar a minha empresa, que eu faço obras, né, de grande porte, mas eu não sou especializado naquela parte de combate a incêndio. Então, quando essas empresas vão trabalhar juntas, a comunicação entre elas tem que ser extremamente, como é que eu posso dizer, em nível de excelência. Sim. Tem que ter uma das falhas que eu já olhei, tem que ter reuniões diárias, ou se às vezes na correria não conseguir, pelo menos semanais, toda semana ter reunião. Porque às vezes tem empresa que passa fazendo um serviço e depois vem uma outra empresa que tem que fazer um serviço que aquele serviço que foi feito não poderia ter sido feito antes de passar, por exemplo, a tubulação elétrica. Então vai ter que tirar toda aquela tubulação, por exemplo, fez uma instalação de um determinado ponto, e depois a empresa de elétrica veio. Então aquela outra empresa ela tem que tirar toda aquela tubulação e reinstalar. E vamos dizer que essa instalação tenha sido, por exemplo, 900 mil. A empresa que fez isso, ela vai dizer, não, eu já fiz meu serviço. Se você quiser para eu tirar, eu vou te cobrar para tirar e vou te cobrar para reinstalar novamente. Ah, mas por que foi? Não, eu estou aqui para fazer meu serviço, eu fiz. Ninguém me disse se a outra empresa teria que me esperar para eu fazer ou não. Então, essa falha de comunicação, às vezes, gera prejuízos enormes em grandes obras. Tá? Então, esse é um dos pontos que eu reparei muito. E você está falando realmente uma coisa muito, muito importante, né? E tudo faz parte desse grande planejamento, dessa gestão, né? Porque, obviamente, você tem, quando a gente fala com a gestão por projetos, né? A gente tem os markers, né? Então, ó, a partir daqui, esse passo só acontece se isso aqui tiver acontecido, senão você não vai para outro passo, justamente para mitigar essas situações que podem ocorrer de ter o retrabalho. Nossa, e agora foi feito? E aí, não passou a tubulação, tem que passar agora, vai desmontar, volta de novo. E aí, valor é dinheiro, né? Mesmo, e não só isso, né? Não é só o dinheiro, né? É o tempo também, né, Rony? Porque, como você falou, muitos empresários, muitas empresas têm o orçamento, tem o budget ali para poder investir naquela melhoria ou naquela construção, mas eles estão preocupados com o tempo. E isso daí pode levar o nome de uma empresa para o buraco, não é? Sim, com certeza. Né? Queima o nome no mercado. Queima o nome no mercado. Aí a culpa vai para a empresa que está fazendo a administração da obra. Falou assim, ó, você não administrou, a empresa vai dizer, não, mas eu soltei o cronograma para todo mundo, mas a empresa não fez o a mais. Ela fez só a parte dela, soltou o cronograma e disse, ó, tu vai fazer isso, isso, isso. A empresa que que fez essa instalação disse, olha, eu estou dentro do meu cronograma, certo? Ela vai dizer que está dentro do cronograma. Só que não houve uma comunicação para avisar que a outra empresa se atrasou no cronograma dela, de repente, porque, por exemplo, atrasou o material, né, da obra, que é uma coisa muito importante também nessas grandes obras, o poder de decisão de uma obra dessa para o gestor que está na frente de uma obra, o poder de decisão pode, de repente, uma decisão errada pode arruinar a carreira dele. Exatamente. Por exemplo, numa grande obra dessa. Por exemplo, vai fazer uma compra, por exemplo, de aço da obra, né, para fazer os pilares, a fundação, as estacas, ele vai fazer uma compra de aço. E só dar um exemplo aqui, rapidinho. E olha o poder de decisão. A gente tem uma empresa de aço, né, uma fábrica de aço no estado,
né? Vamos dizer que seja aqui em São Paulo, tem uma fábrica de aço no estado e eu vou comprar nessa fábrica de aço e chega rápido. O aço chega rápido, vai chegar com 1 mês. A obra vai iniciar com 2 meses, certo? Então eu já tenho que estar com o meu aço na obra, certo? Com um atraso ali, tudo. Eu tenho certeza que aquele aço chega com 1 mês. Então pronto, a obra vai iniciar, eu estou com todo o aço comprado. Mas eu recebo uma proposta de uma empresa, por exemplo, que fica em Minas Gerais, que tem a mesma qualidade, mas ela tem um preço mais em conta, um preço menor. Eu vou gerar economia para a obra. E ele vai me dizer, olha, eu vou te entregar com 40 dias, certo? Eu digo, não, tá chegando com 30, vai chegar com 40, então ok. Então eu pego, tomo uma decisão de comprar aquele aço com 40 dias, me gerou uma economia aí de repente de milhões, ok. Sim. Comprei, tudo bem. Chegou no dia 40, o vendedor que, né, quer vender, diz que chega com 40 dias, me liga e diz, olha, o aço realmente teve um atraso aqui, a gente não vai conseguir te atender. Eu vou te pedir aqui mais 20 dias, né? Então aí já vai para 60 dias. 60 dias o aço ainda estaria chegando no local onde vai ser a obra. 60 dias eu já tinha que estar com essa obra iniciada, já tinha que estar iniciando. Então o que acontece? Eu vou atrasar o cronograma da obra e dependendo desse cronograma atrasado, aquele desconto que eu peguei, de repente, de 1 milhão, foi pro saco. Sim. E além de ele ter ido pro saco, o prejuízo no atraso do cronograma da obra, de repente, vai para 2, 3 milhões. Eu tripliquei o prejuízo porque eu tomei uma decisão, certo? E essa decisão que eu tomei, baseada de trazer um aço de fora, às vezes tem gente que importa até de outro país, mas eu não consegui conciliar, o aço não estava. Na minha opinião, era melhor, de repente, comprar mesmo o aço no teu próprio estado, né? Mesmo que um valor mais caro, mas eu tinha certeza que ele ia estar, porque o fabricante está lá no meu estado, às vezes a 30 quilômetros, 50 quilômetros da obra, e certeza ele entrega. E aí eu vou pedir fora a 800, 900 quilômetros de distância, que o Brasil é um país continental, a gente também tem que perceber isso, e às vezes eu pego um prejuízo no atraso do cronograma. Então, eu estou falando isso aqui de uma obra grande, né? E não dei um exemplo do aço. Mas pode ser em vários outros setores. Então, isso aqui é muito importante. Eu já fiquei várias vezes com essa decisão na minha mão. Eu tinha que decidir. E eu ficava de olho no cifrão. Eu vou economizar aqui R$1 milhão se eu comprar lá dessa cidade. E o cara disse que chega, o vendedor falou que chega, mas se não chegar, é um tiro no pé que eu tô dando, e aí o prejuízo é muito maior. E aí eu te pergunto, gestor, né, você que tá aí nessas grandes obras, quem vai pagar esse prejuízo, né? Que é um prejuízo que tá acima, né, de um salário de um gestor, ele não consegue pagar esse prejuízo, né? Então, assim, é muito importante. Pode custar a carreira dele, né? Pode custar a carreira dele. Agora, é isso que você falou, vem de um dito popular também, né? Que os nossos avós usavam muito, e passando de geração para geração, o barato sai caro, muitas vezes. Né? Sim, sim. Cai certinho nesse... O barato acaba saindo caro. E aí você citou também, então, até eu ia entrar nessa pergunta, mas você já, de certa forma, respondeu, que eu ia perguntar justamente a importância de escolher o fornecedor certo para que você não tenha prejuízo financeiro e não tenha prejuízo de tempo de execução da obra também. Então, com essa sua resposta, você já matou essa questão aí nesses dois aspectos. Uma coisa que você falou também, Rony, foi em relação à comunicação, né? E essa questão da comunicação e da colaboração entre os diferentes parceiros ali, né, que estão envolvidos no projeto, né? Engenheiro, arquiteto, cliente, fornecedor, tá todo mundo querendo, né, resolver a tua vida, o teu problema ali, né? Para o sucesso da obra, né? Então, você obviamente citou, né, de todos esses parceiros aí na execução, que seriam os terceirizados que você está ali, mas você tem, né? Você tem a colaboração entre os engenheiros, entre os arquitetos, entre o cliente, esse trabalho com os fornecedores, ou seja, essa comunicação tem que ser muito mais amplificada. E você foi muito preciso e certeiro no que você falou, que você percebe que a comunicação é o maior risco que as grandes obras
podem passar a falta de uma comunicação eficaz, né? Sim, eu vivenciei isso, né? Teve grandes obras que eu participei e quando acordaram para essa situação foi no final da obra, quando a obra já tinha excedido o valor total de contrato, né? Eu creio que em 30%, né? O valor que excedeu, que não poderia exceder uma obra privada, não era, né, nada contra a obra pública, mas era uma obra privada, né? Que aí dói mais, né? Na minha opinião, né, falando de obra pública, que eu acabei de falar, né, sai dos cofres públicos, a pessoa está onerando os cofres públicos e tudo mais, mas vai ali, o pessoal passa a mão na cabeça e fica, né, por isso mesmo, não vou entrar nesse assunto, mas a obra privada, a responsabilidade dela é muito grande. A pessoa que dá esse prejuízo para o grupo, para o dono, eles vão ser implacáveis, eles vão atrás de quem deu o prejuízo. Eles não vão passar a mão na cabeça de ninguém porque está saindo de um dinheiro lá que de repente era o capital de giro para aquela empresa, depois de pronta, começar a rodar. E aí eles já vão começar a funcionar endividado. Então eles não vão deixar passar batido. Sem contar muitas vezes os negócios que podem ser perdidos com esse atraso, né? Sim. A gente está computando só o que demorou para começar a instalar e tudo mais, mas às vezes existe um planejamento de execução, de pleno funcionamento daquela empresa, ou coisa do gênero, tal, né, daquele serviço, e aí esse atraso também está gerando outros problemas, né, inclusive de lucratividade da própria empresa. Sim. Agora, o papel da liderança, da gestão, a gente está muito claro aqui nas suas palavras que ele é super importante, né? Então, eu queria que você falasse para a gente quais são as habilidades, as competências que você julga importantes aí que um líder deve ter para motivar a equipe, para resolver conflitos, para garantir o cumprimento dos objetivos de um grande projeto. É interessante essa pergunta. Eu tô falando aqui, tá passando um filme na minha cabeça, porque tem alguns ditados popular que faz referência a essa situação, que eu lembro muito, eu não sei falar, porque às vezes eu troco a ordem aqui, né, mas assim, o que acontece é que títulos, status que a pessoa tem, né, eles são temporários, né? Então, às vezes, a pessoa está na frente de uma grande empresa, é o diretor-geral da empresa, um exemplo, uma grande empresa da Petrobras, né? Ele está ali como diretor-geral da Petrobras e, às vezes, o diretor, em sua função, ele usa, né, o poderio que ele tem para sair destruindo, né, as pessoas, né? Como é que eu posso dizer? Ele sai ali, muita gente para humilhar as pessoas, sim, derrubar, transferir de cargo, para sair, sabe, fazendo o jeito da cabeça dele, sim, né? Então, assim, e de repente, esse que é o diretorzão geral, às vezes é um cargo indicado, e de repente ele perde esse cargo. E ele vai ver o que ele fez na vida das pessoas, bagunçou, demitiu muita gente, rompeu o contrato com muitas prestadoras de serviço que não, de repente, por preciosismo, né? Então, eu fico vendo que esses cargos, esses status de grandes gestores, eles passam, né? E depois a pessoa vai ver que o que fica, né, é ali a forma que a pessoa tratou ela, certo? Principalmente, eu digo isso porque o o gestor tem que ter, né? Ele tem que conquistar a equipe, certo? Ele tem que tratar bem a equipe, né? Humildade, né? Ter aquela humildade, tratar a equipe. E assim, no meu caso, eu nunca tive muita dificuldade, né? Eu não distrato as pessoas, nunca tive essa dificuldade assim. Agora sim, a pessoa fala assim, não, mas porque o gestor bom tem que ser mal, tem que humilhar, tem que ser o cara carrasco e tal, tudo mais.
eu não sou assim. Na minha gestão, eu tenho uma gestão um pouco diferente, né? Eu não sou muito daquele chefe que bate na mesa, que manda nome, que é aquele carrascozão que todo mundo olha, ele tem que se tremer todo. Eu trato todo mundo bem, eu converso com todo mundo, mas tem que trabalhar certinho. Se não trabalhar certinho, vai de boa, passar no RH e vai sair. Não tem muito o que fazer, né? A gente não tem muito o que fazer. Assim, minha opinião, eu tava outro dia com um amigo meu, né, que tá numa grande empresa lá da nossa cidade, ele falou, não, Rony, eu chego, eu boto pra arrebentar com tudo. É no chicote comigo, é chicotada todo o tempo. Eu digo, não, eu não dou chicotada não, mas pra mandar ali pra sair é rápido, é muito rápido pra mandar sair, sem tratar mal. Ou seja, as pessoas que eu tirei, depois que voltaram a conversar comigo, disseram assim, rapaz, chegaram pra mim, né, e disseram assim, rapaz, tu fez uma grande coisa na minha vida. Eu não estava querendo trabalhar mesmo, eu estava só enrolando. Tá vendo? Hoje eu saí, botei uma empresa, melhorei de vida e tu me chamou a atenção, falou que não estava legal, que tu não estava trabalhando. Então tem vários exemplos, pessoas que voltam depois e falam isso comigo. Então, assim, é interessante o tratamento, né, e conquistar a equipe. E não precisa, minha opinião, não precisa ser um gestor carrasco, né? As pessoas não vão te respeitar ali, eles vão ter medo de ti. Tá entendendo? No dia que tu não tiver mais naquele cargo ali, pronto, ninguém te respeita mais por nada, porque tu não tá mais no poderio, como fala aquele ditado popular, pessoas e pássaros passam. Tá entendendo? Então, assim, a minha opinião é essa. Eu tenho uma opinião um pouco, às vezes, polêmica quanto a isso, que diverge de muitos outros gestores que preferem ali a ferro e fogo. E eu tenho uma opinião diferente, tanto que teve uma obra que botaram toda a obra, né? Se vocês sabem, toda hora o pessoal que está assistindo aí, que trabalha em obra, sabe que toda obra o pessoal tem muito apelido. O pessoal bota muito apelido em obra, principalmente lá pro lado do Nordeste. Todo mundo tem um apelido na obra. E numa época lá, numa das obras, meu apelido era Doutor Carícias. Porque é isso que eu falava manso com o pessoal e tal, tudinho. Então, assim, tinha isso. E assim, eu não achei isso chato, não. Se é meu jeito, eles repararam que era. Eu prefiro seguir assim. É aquela coisa, né? A força pode mover as pessoas pela coação, mas o exemplo vai arrastar as pessoas. Sim. Né? É diferente, como todo mundo fala. Eu acho que é bem nesse sentido que você está falando. Muitas vezes a forma como é colocado, tratar as pessoas com a educação e ter esse conceito que você está, você não é o cargo. Isso mesmo, era esses os ditados que isso é mais importante, você entendeu? está. Porque das empresas que eu passei, que eu me lembro que eu já tive empresas que eu disputei cargo com uma pessoa e, tipo assim, precisava subir, ia ser o gestor, era eu ou um amigo meu, aí a gente disputando pra subir ali, mas assim, sempre de forma respeitosa. Depois, mais na frente, a gente foi ver que tu te lembra naquela época que a gente tava lá naquela empresa que a gente tava, Se peleando lá. Isso, o que aconteceu? A gente acabou, por exemplo, passando uma situação que a gente se respeitou na época. Disputou profissionalmente, mas nos respeitamos. Então, assim, é muito interessante essa questão, essa situação, porque nesse caso, quando passa tudo aquilo, a gente vai dar risadas, porque depois tudo isso passa e o que fica é a amizade. Então, das empresas que eu passei, que eu me lembro, das disputas que tiveram, das confusões que tiveram, de tudo que teve nessas empresas, a melhor parte foram as pessoas. O que eu lembro das empresas ali não era do trabalho, de nada. Eu lembro das pessoas, do café da manhã que a gente tomava, do almoço que a gente almoçava lá junto, do happy hour, depois que a gente saía para conversar. Isso é que ficou na minha memória. Não ali, não quem trabalhava bem, quem trabalhava ruim. Não, nem me lembro como é que as pessoas trabalhavam, se não trabalhavam, se enrolava, não lembro. Eu lembro mais ali das pessoas, né? Muito bem, olha, e aproveitando esse gancho, que conselho você daria para os engenheiros, arquitetos ou profissionais aí da construção civil para que eles consigam, né, ter uma gestão de grandes obras aí com mais tranquilidade, né, para garantir prazo, orçamento, sucesso no projeto?
uma das principais dicas, né, que eu deixo é sempre, né, sempre, se aliar às novas tecnologias. Tem muita gente que... eu tenho muito amigo meu, eu sou engenheiro calculista também, faço projeto estrutural, e eu tenho muitos amigos que falam assim, eu sou alguns já mais velhos que eram formados antes, falavam assim, eu sou do tempo que calcula na mão. Eu não gosto de fazer cálculo de prédio em programa, em planilha, não. Eu sou do tempo que eu calculo na mão, né? E esse pessoal do tempo que calcula na mão, graças a Deus, eles já tinham conquistado muitas coisas e tudo, mas a verdade é que se essa mentalidade dele, eles voltassem para hoje querer calcular na mão e ganhar mercado e conquistar tudo que eles conquistaram na época, no tempo que nem existia software, eles estavam fadados ao fracasso. Eles têm hoje que se aliar à tecnologia. Eles têm que estar buscando inovações. Surgiu um novo software de gestão de obra, vou estudar, vamos ver se ele é melhor, vamos juntar, vamos fazer o dashboard, vamos usar os aplicativos, tem que fazer tem que se aliar à tecnologia. Lógico, o restante, eu não vou falar muito, porque o restante é o básico. O conhecimento, a experiência, eu creio que ele já tem que ter. Mas, assim, o diferencial, na verdade, mas falando, o diferencial é se aliar a novas tecnologias e aquela questão, como eu falo, ser humano, né? Tratar bem as pessoas, conquistar a equipe. Isso aí não pode esquecer. Você sabe que a gente, num dos podcasts que a gente fez, os profissionais que trabalham na linha de frente lá na obra citaram exatamente isso. Muitas vezes a falta de até um bom dia, né? Tudo bem, como é que tá aí? Perguntar, né? Não entrar na obra como se fosse alguém assim que quer passar despercebido, não quer conversar com ninguém e tal. Realmente ter esse senso de respeito pelas pessoas. Acho que isso que é o mais importante, não é? Sim, muito. Assim, na verdade, como que eu posso dizer? É uma questão assim de... Me faltou a palavra assim. Empatia com o próximo. Isso, ter empatia com o próximo. Não é porque ele tá chegando cheio de problema na cabeça que ele não precisa falar, que ele não precisa dar um bom dia, que ele não precisa chamar a equipe, motivar a equipe. E imagina, um engenheiro entra de cara fechada, não fala com ninguém, se tranca na sala fria e fica lá e deixa o mundo se acabar lá do lado de fora. Eles vão ver, se ele não tá ligando, eu vou ligar. Aí a equipe não se motiva, né? Tá vendo? Bom, para quem está acompanhando a gente, quiser saber mais sobre o seu trabalho, Rony, como é que pode te localizar, inclusive para ter mais informações sobre a gestão dessas grandes obras? Isso, excelente. A gente está aí com um programa novo, nós temos também... Eu tenho um podcast, né, que a gente convida várias pessoas a estar participando do nosso podcast. Nós temos o canal no YouTube, que é Construindo com Rony Bastos, né? Pode botar lá, youtube.com/, tudo junto, Construindo com Rony Bastos. E no Instagram nós temos o nosso Instagram, né, que é @engenheiro.ronibastos, tudo junto. Engenheiro.ronibastos é o nosso canal no Instagram. Então nós temos aí o Instagram e temos o nosso canal. Esse canal eu tive a ideia, né? O Construindo com Rony Bastos é uma ideia que eu tive há 3 anos atrás e agora recentemente eu resolvi botar em prática. Eu sempre ficava esperando uma coisa mirabolante acontecer para eu botar em prática. Se a gente ficar esperando, nunca vai colocar. Eu disse, não, vou começar do jeito que eu tô e tudo. Aluguei lá um espaço em um estúdio. Eu ia montar um estúdio. Imagina, gastar tudo com estúdio. Eu aluguei lá um estúdio que tem na nossa cidade, que é o Estúdio 98. E eles fazem a gravação, me entrega já tudo editado e eu só lanço no YouTube, crio a legenda e a gente tá aí convidando donos de empresas, corretores, engenheiros, várias pessoas da construção civil e falando sobre obra, sobre construção, tá bem legal. Vocês podem estar acompanhando a gente também. Muito legal. Rony, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Obrigado pelo bate-papo aí, pela aula. Eu que agradeço, tá? É uma honra ter esse convite aqui. A embaixadora aí da FEICOM fez esse convite, fiquei lisonjeado, tá, pelo convite de vocês também, de estar aqui, eu participando aqui
do Pedreiro Top Brasil, excelente, tá? O canal de vocês também, tô seguindo lá no Instagram e só sucesso aí. Eu acho que, como a pergunta lá no começo que foi me feita lá, que eu até respondi, é muito importante essa interação entre a equipe de engenharia, entre engenheiro e a equipe de frente, o pedreiro, o pintor, né? Eu, graças a Deus, me dou muito bem com eles, mas muita gente às vezes não tem essa visão e é importante vocês, a pergunta eu creio que outros influencers lá responderam também, é muito importante. Muito legal. Obrigado, viu, Rony? A gente teve o prazer aqui de conversar com o engenheiro Rony Bastos, ele que é especialista em gestão de grandes obras e conversou com a gente em mais esse episódio aqui direto do estúdio Feicom Pedreiro Top Brasil 2025. Valeu, gente! Esse foi mais um episódio do Estúdio Feicom Pedreiro Top Brasil. Aqui, a construção civil é protagonista, com histórias, soluções e destaques do setor. Se tem novidade na construção, tem na Feicom. Fique por dentro de tudo nas redes oficiais, @Feicom Oficial e @Pedreiro Top Brasil. Até a próxima!